Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do GNC Gestão, Negócio e Conjuntura, um programa da Escola de Gestão e Negócios que busca trazer temas da atualidade para compartilhar com você, nossa audiência. É um programa de iniciativa da Escola de Gestão e Negócios em parceria com a Escola Criativa da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E hoje nós estamos aqui com um tema bastante contemporâneo, bastante polêmico e um tema bastante interessante, sobretudo, para tratar de diplomacia brasileira vamos entender um pouco como andam as relações do Brasil com o resto do mundo, o que tem mudado, quais são as perspectivas, o que tem significado este movimento do governo brasileiro junto aos parceiros internacionais, junto a outros países, como o Brasil tem se posicionado diante de conflitos internacionais e, sobretudo, como o Brasil tem se comportado diante das medidas recentes do governo americano de impor tarifas alfandegárias a vários outros países do mundo. E para discutir esse tema, nós temos aqui o prazer e a honra de ter o coordenador do curso de Relações Internacionais conosco, o professor Vinícius Nunes, a quem eu agradeço publicamente por estar conosco. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Temos também aqui a presença do nosso querido professor Edson Cubo, que gentilmente aceitou estar conosco. Professor, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E temos o grande prazer de ter a Ana Júlia, que é estudante do 5º período do curso de Relações Internacionais. Ana Júlia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Legal. Bom, eu queria começar então, professor, eu vou aqui passar para vocês, para que a gente faça uma roda aqui muito rapidamente, sobre a política externa brasileira recente, né? Nós tivemos uma mudança muito radical na forma como o Brasil se apresenta no cenário internacional do governo anterior para o governo atual. Muito rapidamente, né? Eu gostaria assim que vocês falassem o que está de diferente e quais são os aspectos que diferem as duas diplomacias, a diplomacia do governo anterior, na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, e na figura do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Professor Vinícius, por favor. Opa, tá bom. Se a gente for pensar de uma forma bem básica, bem direta, Lula sempre foi um bom marqueteiro internacional. Ele sempre soube falar em órgãos multilaterais com uma forma bem ampla, e é bem essa diferença que eu mais enxergo. Bolsonaro ele adotou uma postura muito mais bilateral, muito mais conservadora, se você for pensar em características que os órgãos multilaterais foram ganhando com o passar do tempo. Para um conservador faz muito mais sentido acordos bilaterais e fechados sem jogar essa pauta para um órgão mundial como a ONU. Então, o Lula trouxe isso de volta, em levar para a ONU para falar, para aparecer mais, para integrar mais, visto que a ONU, como órgão multilateral, usando essa de exemplo, encaixa muito mais no discurso pró-globalização, pró-integração que o governo tem. Vindo daí, muitas nossas agendas se encaixam com as da ONU e acaba sendo propício justamente utilizar esse canal. Aliás, os governos ditos assim mais de extrema direita, eles até têm bombardeado os órgãos internacionais, né, como a ONU, sobretudo. Inclusive, o próprio governo americano se retirou do Acordo de Paris, né, que era um acordo que vinha sendo feito de forma multilateral, envolvendo vários países do mundo. E então nós temos aí uma fragilidade, né, desses organismos, uma vez que economias potentes, né, como a americana, por exemplo, se retira desses acordos, né? Professor Cubo, você acha que o que diferencia basicamente, acho que na linha do que o professor Nunes está falando, você acha que nós estamos indo para um caminho que é mais soft power, que é um caminho mais amigável, ou você acha que é um caminho... Eu estou dizendo isso porque o governo brasileiro, inclusive, tem se colocado de forma muito categórica, né, contra conflitos internacionais, né? Então, como você está vendo esse cenário de diplomacia brasileira atual? Na linha do que o professor Nunes Vinícius falou, temos a questão desse soft power, né, de atratividade. O Brasil ele sempre teve interesse em ter um assento nas Nações Unidas, né, de segurança ali nas Nações Unidas, né. Então ele tem ali um soft power de tentar ser atrativo, e agora uma tentativa de um protagonismo, né, para poder realmente, através de várias abordagens multilaterais, se aproximar de China, se envolver um pouco mais, tentando defender uma posição mais pacífica, né, nesses conflitos internacionais. Eu acho que realmente é uma postura diferente da anterior. E também, convenhamos, não dá para descartar a China, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a Ásia, assim, como o Brasil, né?
Legal. Ana, e você como estudante, né? Você tem estudado isso aí nas suas aulas? O que você tem gostado mais aí do curso de Relações Internacionais? E se você quiser falar alguma coisa também sobre esse tema que nós trouxemos aqui. Mas em relação ao tema, que a gente está vendo muita proximidade, como o professor Cubo disse, em relação ao Brasil e a China. E pode ver que é um relacionamento, assim, que é uma coisa, como eu posso dizer, é recíproca. Porque assim como o Brasil tem investido muito no seu relacionamento com a China tem investido muito em relação ao Brasil. Tanto é que a gente já abordou em algumas das nossas aulas de geopolítica sobre um tipo de envolvimento que a China está tendo aqui para uma construção de um tipo de estrada. É um cinturão que vai facilitar mais a questão de logística para o comércio entre a China e o Brasil. É aquele do Atlântico ao Pacífico, né? Que é uma Isso, língua para atravessar o continente latino-americano. Você não precisa atravessar o mundo todo para chegar. Então, você vai cortar o caminho. E em relação ao curso, eu não posso dizer muita coisa, eu estou adorando. Que ótimo. Ainda eu mais, fico muito feliz. Eu estou adorando, ainda mais eu não me dou muito bem com economia. Assim, eu tento o máximo, mas eu tô achando incrível como o que a gente está sempre abordando nas aulas está acontecendo. Exato. É o que a gente estava conversando no nosso grupo e o professor Vinícius. Quando a gente começou, a guerra da Ucrânia começou quando? Em 2022? Em 2023 começou o nosso curso. No meio das férias começou outra guerra. Agora que a gente está tendo o EPI, começou uma guerra comercial entre a China e o Brasil. Entre a China e os Estados Unidos, me desculpa. Entre a China e os Estados Unidos. E aí a gente tem aquelas teorias que é a nacionalista, que é um pouco mais questão protecionista, fomentar a economia interna. Então, a gente está vendo isso muito na prática, é isso que está me assustando. Estou até com medo do próximo semestre, o que vai acontecer no mundo. Ana, e vou te dizer mais, isso ainda será inesquecível, tá? Porque você você terá a nossa idade e vai se lembrar Com muito certeza. claramente desses eventos, desses momentos. Da mesma maneira como nós falamos inicialmente aqui da globalização, né? A globalização foi vendida para nós como a grande salvação, né, da economia lá no início dos anos 90 e hoje em dia, quem diria, né? Nós temos um presidente que historicamente é alinhado a um partido que defende essas ideias mais liberais e mais pró-comércio, adotando medidas exatamente anti-comércio, né? Que é uma contradição. Agora, eu acho assim, eu tenho uma tese de que a realidade sempre se impõe objetivamente a despeito dos governos. Porque os governos, eles são como nuvens do verão, né? Eles vêm e passam, né? Agora, os estados nacionais ficam. O Brasil hoje tem uma relação, por exemplo, de importação e exportação, fluxo comercial que beira aí os 600 bilhões de dólares por ano. A China, ela representa aí algo em torno de 120 bilhões de dólares quando a gente fala em termos de fluxo de comércio. Esses números por si só, eles já geram uma inércia natural nas relações dos países, de tal maneira que qualquer governo ou qualquer diplomacia que adote uma postura mais radical, vamos dizer assim, ela acaba não tendo muito efeito, né? Mas eu tô querendo chegar na seguinte reflexão com vocês. Até que ponto esses atritos políticos, né? Essas falas deselegantes, né, contra outros chefes de Estado, por exemplo, podem efetivamente comprometer o lado real da economia, né? Eu não sei se eu fui claro aqui na minha pergunta. Professor Nunes, sim. se quiser falar. Bom, algumas das minhas teorias favoritas, elas quase desconsideram mudanças internas do Estado, dizendo comportamentos de países são padronizados. O país ele tem uma certa inércia, que ele está sendo guiado em uma direção. A própria noção brasileira de aparecer no mundo, o soft power que o professor Cubo trouxe, é muito bom mencionar, porque esse é o poder do Brasil. Se você for colocar o xadrez de 3 níveis, com um poder militar, um poder econômico e um poder sobre as ideias, o soft power brasileiro sempre foi o que a gente melhor joga, o terceiro xadrez. Então, observando toda essa característica mundial, a gente tem já desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quase 100 anos, 80 na verdade, a gente já tem uma criação de novos estados
novos países com novas ideias, o que vai diluindo mais esses órgãos multilaterais. Um país que consiga falar alto lá dentro consegue absorver muito mais gente. Na verdade, é isso que está afastando os Estados Unidos. Você tem uma diluição desses órgãos multilaterais justamente para dizer, se eu chego lá e falo muito alto, quantos vêm na minha direção? Pode ser um número muito baixo ou pode ser um número muito alto, se você souber onde você quer trabalhar. Então, eu acho bem interessante ver a postura brasileira diplomática, ainda por cima, considerando todo o panorama mundial que a gente está vendo. Eu costumo dizer assim, eu gosto de sempre citar uma frase do ex-presidente francês Charles de Gaulle, que dizia que os países não têm amigos, têm interesses. Né? Isso é muito, muito didático, né? Sobretudo para o Brasil. É preciso saber o que nós queremos, para que a gente vá ao cenário internacional e negocie com aqueles países com os quais temos interesse. E aí eu estou dizendo isso porque 2 países com os quais o Brasil tem relações históricas são Estados Unidos e China. Ao mesmo tempo. E eu gostaria de ouvir o professor Cubo nesse sentido, porque o Brasil tem se colocado de uma maneira bastante cautelosa em relação às medidas do governo americano de imposição de tarifas. E, ao mesmo tempo, recentemente, firmou uma série de acordos numa missão realizada em Pequim, na China. Como se dá esse xadrez aí, professor? Nos ajude a entender esse xadrez. A diplomacia é a arte de conversar e estabelecer laços, né? O grande fato é que a América Latina já meio que deixou ou trocou os Estados Unidos por China. A China já está aqui há 20 anos influenciando, né? Ela tem inúmeros investimentos estrangeiros diretos. No Brasil, na própria Argentina, em vários países da América Latina, Nicarágua. Então, a China já é um parceiro importante que traz dinheiro, traz capital. Então, não há realmente como descartar isso aí, né? Então, a gente tem aí fábricas chinesas abrindo no Brasil, temos investimentos. Então, os Estados Unidos, claro, tem aquela influência, nós somos deficitários na balança comercial com os Estados Unidos, mas somos superavitários com a China. Então, realmente, o governo brasileiro ele tem que, através da diplomacia, não pode deixar de conversar com nenhum dos dois. Essa é a verdade, tá? Então, acho que o Brasil ele tem que ir nessa postura multilateral, porque é importante até para nós, né? Para a nossa economia e também para as relações. Então, é preciso, sim, uma certa, digamos assim, um canal aberto, né? Não podemos ter uma postura muito assim radical. Não é possível ter postura radical, né? É preciso ter essa conversa, né? E a China é muito importante e relevante, tá? Então, o caso da realidade se impondo, né? Ou seja, você tem os números e você tem que ter estratégia. O Brasil precisa gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, gerar avanço tecnológico. E, de fato, os chineses eles têm uma estratégia, na minha leitura, de Estado. Não é nem só de governo ou de partido único, né? Ou seja, é um país que tem ali um projeto de nação muito bem desenhado para os próximos anos. Como imaginava-se ter Estados Unidos, por exemplo, nos anos 70, anos 80, na era Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que inauguraram no mundo uma leitura, né, do protagonismo do capitalismo, né, sobre o chamado socialismo, o chamado comunismo, como quer que se chame. E ali houve, de fato, um predomínio, inclusive, dessas ideias na América Latina, inclusive, né? Essas ideias mais liberalizantes, né? Muitos governos aqui no Brasil adotaram práticas mais liberalizantes e alguns dizem que isso foi feito de uma maneira muito atabalhoada, né? Ou seja, você abre a economia do país para produtos estrangeiros, né? E sem um critério, e aí isso aumenta a competição aqui dentro, você começa a ter problemas de produtividade, de eficiência, quebra muitas empresas, você desarticula cadeias produtivas, e não à toa o Brasil caminhou, né, para o setor agrícola, né? E tem hoje, inclusive, a China como a principal compradora, né, de produtos que vem do agro, inclusive. Mas eu queria falar um pouquinho aí sobre integração regional, né? Aí nós falamos, inclusive, e falar do BRICS, né, sobretudo, porque
O professor Nunes até comentou sobre esse multilateralismo fragilizado. Assim, eu penso que inicialmente ele era fragilizado porque você tinha o predomínio das grandes nações, né, das principais nações, sobre ele. Mas ali já em 2008, quando o governo brasileiro toma a iniciativa de criar o G20, por exemplo, o grupo dos 20 países mais ricos, e do qual o Brasil, inclusive, em alguns períodos aí preside, inclusive, né, as sessões, é um avanço importante, né? E aí são várias coisas aqui. Eu queria falar com vocês sobre o BRICS, queria falar também sobre a relação do Brasil com o FMI, né? O Brasil hoje é credor do FMI, historicamente, né? Na nossa época, né, professor? Nós vivíamos de pires na mão pedindo dinheiro emprestado para eles, né? Hoje a Argentina. Nós fomos à Argentina um dia, né? Com todo respeito aos argentinos, né? E lamentamos, inclusive, a realidade dos argentinos e desejamos que eles superem a crise. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ana, se você quiser compartilhar alguma ideia, alguma leitura que você tenha, que você queira, enfim, compartilhar. Assim, em relação ao que o senhor acabou de dizer do BRICS, é até uma comparação do que a gente estava falando em relação ao governo. O governo anterior, parecia que ele não fazia tanta questão de fortificar o relacionamento com os estados, com os países que integram o BRICS. O BRICS agora não é só aqueles países daquela sigla, é um monte de gente que está entrando. Mas, mesmo assim... 15 já, né, países, né? Tá indo pra... Até o Irã foi convidado, perdão. O Irã. Desculpa. Não, fica tranquilo. Não, é que eu não sabia que o Irã foi convidado. Não, mas em relação à comparação do governo mesmo. Que o anterior realmente parecia que não fazia tanta questão. É como o professor Vinícius falou, era um pouco mais bilateral. É uma coisa mais direta. Pelo que eu me lembro, eram muitas visitas aos Estados Unidos, né, no governo anterior. Agora, no governo atual, realmente está fortificando mais o relacionamento com a China. E é um órgão muito... É um país muito importante para... E sem romper com os americanos, né? Sem romper com os americanos, né? não. De novo, nós temos que saber quais são os nossos interesses, né? Isso é fato. E o que o senhor disse em relação a interesse, quanto maior o interesse entre eles, maior vai ter uma cooperação. Então, o que nós e os nossos amigos chineses têm é muito em comum, então a gente vai seguindo, mas a gente não vai largar, a gente vai tentar não largar a mão dos Estados Unidos. Né? A gente tem uma teoria do comércio internacional, pessoa que diz que mais comércio é melhor do que menos comércio. Sempre. Por definição, né? Há um consenso na literatura econômica, né? O professor Nunes estava falando sobre essa questão dos BRICS, né? Do BRICS e eu acho que assim, e do G20, inclusive, né? Que tem ganhado protagonismo, os países de desenvolvimento, inclusive, têm ganhado protagonismo nisso. Você acha que esse fortalecimento do BRICS, esse fortalecimento, essa ação mais ativa dos países dentro do G20, né, países em desenvolvimento dentro do G20, de alguma maneira tem acelerado essa ação dos americanos de reação a essa perda de protagonismo? Com certeza. Na verdade, uma das pautas dos Estados Unidos é considerar que órgãos multilaterais não são mais benéficos para ele da forma com que já foram desde a criação pós-Segunda Guerra. Se a gente levar em conta que, como eu falei, desde o momento de criação de estados novos também, pós-Segunda Guerra, temos um volume muito maior, temos muito mais participação e ali dentro começaram a acontecer jogos políticos próprios, o que tira das mãos de 4 ou 5 nações um poder muito maior de chegar lá só para influenciar a todos. O caso do BRICS, na verdade, é também um movimento contrário, se a gente bem pensar. O BRICS era só uma nomenclatura para determinar países em desenvolvimento. E a partir de agora ele se tornou um grupo que se reúne, ele se tornou um clube. É como se a gente desse um nome para um pessoal e agora eles adotassem esse nome e fizessem um clubinho com isso. Muito se vê ali como uma zona de influência chinesa. A Rússia acredita que ela está de lado a lado com a China, mas ela não está. Uma influência militar e uma influência econômica, né? Influência militar da Rússia e influência econômica da China, talvez. A China é muito boa em disfarçar o potencial militar. A Rússia demonstra muito mais. A China tem atitudes muito mais diplomáticas. Ela conversa, ela utiliza muito mais economia, ela utiliza muito mais outros meios. E tudo que é militar da China a gente vê muito pouco, muito pontual, muito escolhido, muito cirúrgico. Portanto, você pode entender que o BRICS é uma forma de dizer, olha, temos órgãos multilaterais, mas esse aqui é o meu grupo.
esse aqui é o meu grupo, essa aqui é a minha zona de influência. Isso acelera movimento dos Estados Unidos, assim como aceleraria de qualquer superpotência que tivesse fora disso. Então, e professor Cubo, como é que você está vendo esse movimento, esse fortalecimento do BRICS? É por aí? E depois eu até queria ouvi-lo a respeito da proposta de moeda, né? Moeda única, não é moeda comum, né? Tem uma diferença aí. Mas como você está vendo esse cenário? Bom, a guerra da Ucrânia foi um grande experimento em termos monetários, porque a Rússia foi excluída do SWIFT, aquele sistema, e começou a negociar e fazer transações com a China sem usar o dólar. Isso meio que começou a trazer uma ideia para o BRICS de uma moeda que poderia ser usada ali dentro da plataforma, né, do BRICS, descartando o dólar. Isso assusta muito os Estados Unidos. Eu acho que é um próximo passo que eles estão pensando, né? E, de fato, isso mostra uma diferença da era em que os Estados Unidos meio que influenciava tudo sozinho e agora uma nova situação onde você tem players muito fortes. E o BRICS, sim, ele é um ponto de atenção importante, né? Eu vejo como algo, digamos, que tira aquele poder ali concentrado dos Estados Unidos, né? E é relevante, tá? A questão da moeda, o Brasil ele já avançou bastante, tem aí um convênio com o Bocom BBM, é um banco chinês aqui esqueci agora o nome da rua ali, mas é um banco chinês que ele faz ali, é uma câmara de compensação que dá para você fazer pagamentos, né, com a China, sem usar o dólar. Você vai ali, né, usando o renminbi, o yuan chinês. Só que o que acontece? Muitos empresários ainda preferem o dólar, né? Esse é fato que o dólar ainda mas já sinaliza ali uma ameaça à hegemonia da moeda americana. Então eu acho que esse é um próximo passo aí. Eu tenho visto, inclusive, que as reservas internacionais constituídas dos países no mundo em dólar têm até diminuído, inclusive. Hoje está no patamar de 57% aproximadamente, ou seja, do total de reservas internacionais em moeda estrangeira, 57% é o dólar, que ainda é predominante. Mas moedas como, por exemplo, moedas australianas, Nova Zelândia, de outros países têm ganhado aí, e o euro, né? São ali os três grupos aí que têm um percentual maior. Agora, essa ideia da integração, ela precisa ser muito clara, né? Assim, por que eu vou me integrar no outro país, né? Tem que tomar um certo cuidado com esse campo ideológico, né? Você não vai aliar-se porque você odeia o outro, né? Você vai se aliar porque você tem afinidades e você tem pontos de conexão que podem te favorecer objetivamente, né? Então vamos pensar o caso brasileiro, que tem um processo de industrialização, como você citou agora há pouco, né? O professor Bress Pereira, inclusive, é um especialista nesse tema, que tem discutido muito a questão da industrialização no Brasil. E eu digo assim, em que medida o Brasil pode explorar essas potencialidades com os chineses? E aí eu queria jogar aqui na mesa, assim, bom, onde estão essas oportunidades? Quer dizer, onde o Brasil seria mais competitivo no cenário internacional para poder pleitear uma contrapartida a esses países, seja Estados Unidos, seja China, Rússia, enfim. Quem gostaria de falar? Não, eu só vou escutar. Tô absorvendo aqui para tentar formar um pensamento. Não, perfeito. Eu gosto muito de pensar que o Brasil ele é um ponto fora da curva na ideia de um autor famoso chamado Samuel Huntington, que descreveu que ao final da Guerra Fria o mundo não seria mais uma disputa entre capitalismo e comunismo, e sim um choque entre civilizações. E mesmo observando isso, principalmente brasileiros observando essa teoria, observam uma civilização ortodoxa para o leste europeu, uma civilização ocidental, pegando Europa, Estados Unidos, Canadá. E o Brasil está numa possível civilização latino-americana, onde ele sempre se entendeu como uma ovelha negra. Ele sempre foi o diferente, e isso trouxe uma espécie de força para o Brasil, uma espécie de possibilidade de dialogar com outras civilizações, usando termos do próprio autor, que em tese chocariam-se umas contra as outras. Então, o Brasil ele tem esse potencial, acho que é com isso que a gente consegue ser o player que fala com todos, ser o player que se aproxima de todos, que não tem apenas vizinhos regionais, vizinhos culturalmente próximos. Até porque quem é culturalmente próximo do Brasil e, ao mesmo tempo, quem é culturalmente diferente do Brasil? O Brasil tem esse potencial justamente pela sua característica de ser multifacetado. Então, eu acho que a gente pode muito bem aproveitar pautas como desenvolvimento sustentável, meio ambiente, mas a gente consegue, eu acho que a nossa força está em poder falar isso com todo mundo.
com todo mundo e sem ser o diferente, o de fora. É o Brasil, ele sempre esteve por aqui. Eu acho que essa é a vantagem. Aliás, professor, na linha um pouco da integração regional, o tema do Mercosul, por exemplo, né? Estamos aí no auge de um acordo, né? União Europeia, Mercosul. Como você vê o papel do Mercosul nesse processo todo? Só um momentinho antes em relação a essa, mas eu acho que é uma coisa importante para falar que os países da América Latina, eles flertam com a doença holandesa, que é essa coisa de a gente ficar dependendo muito de commodities para exportar e ganhar dinheiro, e aí vai, né? Então a gente tem que ter uma política, uma industrialização, certo? E o Brasil tem empresas importantes, internacionais, na área de software, Stefanini, temos aí na área de autopeças, Sabó, temos ali empresas na área financeira, fintechs internacionais. Então o Brasil tem condições sim de pensar. Aeronáutico, né? Embrapa, Agrícola. Embrapa, você tem a própria Marco Polo, né? Então, que está na motores, Índia. No Sul. Então a gente tem, né? Então explorar, ter essas oportunidades. Então isso é importante. Em relação à questão de que no BRICS todos são amigos, há interesse, claro, né? Porque China China e Índia não são assim tão... A Índia já tentou invadir a China no passado, questão territorial. O que protege a China é o Himalaia, né? Só que a China se aproxima do Paquistão para poder ter acesso ao mar. Enfim, tem uma série de coisas ali, né? Mas há interesse, então. Agora, em relação ao Mercosul, de fato, né? Eu acho que aqui é um bloco que poderia avançar muito mais, né? Mas agora, tentando fechar esse negócio com essa relação com a Europa, vai trazer, sim, muitos benefícios, né? Penso que é muito interessante para as exportações, né? E relevante para atrair mais investimento estrangeiro direto. Claro que o governo da Argentina parece que não está muito ali, né? Realmente simpático a ideia, né? Mas penso que é muito relevante, né? Só em relação a isso. Essa questão da integração, como eu falei, né? É uma questão de Estado, não é nem uma questão de governo somente, né? Porque os governos passam e daqui a pouco eles botam na mesa de novo a pauta e vamos discutir esses assuntos, né? Agora, eu queria retomar um pouco esse tema das vantagens comparativas, não gosto muito dessa expressão, mas enfim, né? Das vantagens comparativas do Brasil, né? Você citou o caso da doença holandesa e tal, e a gente estava falando aqui sobre as áreas nas quais o Brasil tem competitividade, o setor ambiental é um deles, né? Sim. E aí, assim, de que maneira, por exemplo, a COP30, que o Brasil vai sediar esse ano aí, de que maneira isso pode... Quais são os aspectos do internacionalismo que tem nesse evento COP30? É apenas um jogo de marketing ou vocês acham que isso pode produzir efetivamente resultados práticos em termos de desenvolvimento, novas tecnologias, emprego, renda? Na verdade, é uma pergunta em relação ao Mercosul. Só deixei você terminar a pergunta. Lógico. Quem souber responder para mim, por favor. A criação, boatos não, né? Já sabemos que tem uma certa intenção o Mercosul de ter uma criação de uma própria moeda, certo? Então, seria mais uma competição de uma moeda internacional com o dólar e o euro. E, assim, se vocês acham se isso vai acontecer e se por acaso tem alguma perspectiva disso. Eu acho essa possibilidade muito remota, porque para você integrar monetariamente os países, você precisa cumprir alguns pré-requisitos. E o principal pré-requisito é você coordenar políticas econômicas dos países. Então, nós temos hoje um problema, por exemplo, de países como a Argentina, com um baita de um problema externo, de dívida externa, com um país como o Brasil, com dívida externa absolutamente resolvida. Então, os países teriam que chegar num acordo. Você imagina um conjunto de países da América Latina tentando chegar num acordo de como deveriam ser as suas políticas fiscal, monetária, enfim, não é um processo simples. Agora, eu sou entusiasta da ideia. Eu acho que a gente não tem que sofrer de complexo de vira-lata, né? Pegando aqui uma expressão do Paulo Nogueira, né? Sim. A gente tem que pensar como continente e, portanto, ter uma moeda que vá competir com o dólar, que vá competir com uma eventual moeda do BRICS ou com o euro, eu acho saudável, não vejo nenhum problema. Né? Nós trocarmos, né, intensificarmos as relações comerciais entre os países da América Latina, né? Como nós já temos, por exemplo, é o caso da Bolívia, com gás boliviano que atende o Brasil, o caso da Itaipu, né, o caso do Paraguai.
as relações de metal mecânica com a Argentina, o Brasil tem uma relação comercial forte com os argentinos. Eu acho o seguinte, que se nós caminhássemos para um Mercosul, caminhássemos para uma moeda única, uma moeda comum aqui na América Latina, nós seríamos a Alemanha da América Latina, né? Nós teríamos metade do PIB da América Latina. Porque você coordenar a moeda, qual é a moeda que vai ficar mais forte, né? Com certeza. É a moeda do país que é mais rico em termos até de quantidade, né? Agora, não estou nem falando aqui de indicadores, né? Indicadores socioeconômicos, estou falando aqui de indicadores mais absolutos, né? Que o professor Cubo gostaria de falar? Não, eu penso que essa integração também, ela é um desafio realmente, né? Porque, como disse o professor Volney, nós temos ali as questões, por exemplo, o Brasil ele está entre os 20 países que mais tem reservas internacionais, né? Está beirando na ordem de 350 bilhões de dólares, né? Em treasuries, em moeda americana, a gente tem dívida americana, né? A Argentina não tem, né? Ela pediu emprestado para o FMI 40 bilhões, vai renova, tal. Então, assim, você tem situações muito diferenciadas, né? De salvaguardas, de questões fiscais. E realmente essa integração é difícil. Mas, como diz o professor Volney, de repente o BRICS pode ser ali um caminho aí para se pensar numa moeda, né? Então, não sei se o Mercosul, mas o BRICS, né? O BRICS parece que tem mais protagonismo aí, né? Nessa questão, né? Legal, professor Nunes, quer complementar? Eu não sei se eu ficaria nessa, se eu iria para original, mas eu acho que vale a pena considerar a dificuldade de organização de políticas econômicas nacionais, o que mostra que, vemos que é possível quando a gente olha para a União Europeia. A União Europeia está em guerra desde que primeiros europeus descobriram que podiam matar uns aos outros. E, dada toda essa história da humanidade, em algum momento organizou-se. Então, eu não acho que é impossível. Acho que existe uma complexidade. E sim, mencionei no começo teorias que desacreditam a importância do Estado, do governo estatal, mas uma boa parte mencionaria... Existe ainda uma questão de polarização, a gente fala mundial. E essas mudanças de governo, quando um governo democrático, tradicional, que vai mudar de ideia de um lado para o outro, como todos fazem, precisam se alinhar ao mesmo tempo, com diplomacias alinhadas ao mesmo tempo, com políticas econômicas, com condições para isso. É difícil, mas é possível. Muito bem, olha, nós estamos chegando já ao final aqui do programa, já batendo já 30 minutos. Eu falei que ia ser pouco tempo para tanto tempo. Nós não falamos aqui sobre a COP30 que eu queria falar, mas eu gostaria de que você falasse rapidamente, só para a gente finalizar o programa, professor Cubo, gostaria de falar rapidamente qual a sua leitura sobre esse evento, a dimensão política, a dimensão econômica, o marketing, não é muito marketing, ele está mais, abre possibilidades, oportunidades. Eu penso que é um evento que vai potencializar o soft power, essa atratividade brasileira em relação às energias renováveis. Nós temos um grande potencial, desde solar, né, energia solar, somos capazes até mesmo de exportar essa energia, né? Então eu acho que vai ser fantástico desse ponto de vista, né? E também essa bandeira da questão ambiental, que acaba sendo até algo meio institucional, né? Um valor hoje, né? Se você não tem nada de ambiental, você fica para trás, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que é muito vantajoso para o Brasil. Legal. Sr. Nunes? Na pergunta original tinha, isso é só um marketing ou isso pode gerar alguma coisa? E eu digo que os dois são a mesma coisa. O marketing, ele gera resultados práticos. Como eu falei, o Brasil, ele tem um potencial soft muito grande e usar isso gera coisas, gera resultados físicos que você pode realmente observáveis, não? Então, eu acho que ajuda o Brasil puxar essa tendência, falar, olhem para o meio ambiente, é uma questão realmente importante. É uma questão que atrai olhares do mundo e que o Brasil tem como característica um protagonismo. E aí não fica só na propaganda. A propaganda vai atrair, mas a gente tem o que fazer uma vez que atrai. A gente faz o marketing, mas tem o que entregar. Tenho que entregar. Se a gente promete, tem que entregar. Aí, Se a gente promete, tem que entregar. Exatamente. Mas, Ana, vamos lá. Para encerrar o nosso programa de hoje, você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Você que jovem, que estão muito integrados com a questão ambiental. Sim. Em relação ao que o professor Vinícius, o senhor também disse em relação a marketing, não ser marketing, eu acho que foi uma frase engraçada, mas eu vou repetir. Se a gente prometeu e se a gente faz um marketing do que a gente supostamente defende, a gente tem que cumprir com isso, entende?
E eu acho que o Brasil é o melhor exemplo para isso. A gente tem uma grande diversidade de... Eu sempre esqueço a diferença entre flora e fauna. Eu sempre esqueço. Mas, enfim, tem uma grande diversidade disso, sabe? Então, eu acho essa questão do ambiente é muito importante. E também, além da gente fazer essa questão desse marketing, da COP30, né? Uhum. A gente também está muito alinhado às ODS, né? Da ONU, às 17. Sim. As 17 ODS da ONU. E a gente também tem que, além da COP30, que já é em relação à mudança climática, tem alguns lá da ODS que também são em relação à mudança climática, a questão do ambiental. Então, isso é uma coisa que a gente defende, a gente tem que mostrar o exemplo. Eu acho que temos que ser o exemplo. Exato. Assim, é um comentário assim. Não basta sediar a COP30, Não. você tem que ser exemplo para o mundo que você realmente está preocupado com a Exato. Amazônia e com a fauna e com a flora. Exato. Mas legal, bom, é isso, gente. Queria mais uma vez então agradecer ao professor Kuhl pela Obrigado, gentileza muito de aceitar o convite. Professor Nunes, obrigado pela Opa. presença. Ana, parabéns pela presença. Muito Obrigado obrigada. pela presença, venha mais vezes. E, sobretudo, agradecer a você que esteve conosco até agora e já convidando você para o nosso próximo evento. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.